Tempo é. Tempo é. Tempo é investimento. Há 18 anos nas suas maiores conquistas. Valor Investimentos. O valor da conquista. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pela Valor Investimentos, junto com a parceira de educação financeira, conteúdos do mercado financeiro, a vainvestir.com.br. Eu sou Thiago Goulart, editor-chefe da vainvestir.com.br. Vale a pena vocês visitarem quando puderem lá, tem bastante informação interessante sobre o mercado financeiro. E, bom, antes da gente falar um pouquinho, entrar de fato no nosso assunto, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho sobre algumas referências da Valor Investimentos. A Valor hoje ela está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Brasília e a matriz é Espírito Santo. Está tendo uma expansão agora a Valor para o interior do país, começando por Brumadinho e agora Cachoeiro de Itapemirim também. A gente está por volta aí de 7 bilhões de reais sobre custódia e reiterados, a gente possui reiterados selos de eficiência, NPS, né, em renda fixa e renda variável. Sem mais delongas aqui, a gente vai discutir aqui um assunto bem bacana. Espero que vai ser um bate-papo, comentários acerca de vários pequenos temas que estão acontecendo, porque justamente a nossa ideia é falar, o título do nosso painel aqui é justamente falar um pouquinho sobre a economia brasileira e os seus impactos na Bolsa de Valores, seus impactos na Bolsa. Então, pessoal, fiquem à vontade de participar. Eu acho que a grande ideia aqui é que vocês participem para a gente poder fazer a mesa redonda girar. Tenho comigo aqui hoje 4 craques da Valor Investimentos. O primeiro deles é o Romero Oliveira, head da mesa de renda variável em Vitória, Espírito Santo. O André Mota, também em Vitória, o assessor de investimentos da Valor. O Stefano Furtado, especialista em investimentos. E eu vou tentar tocar aí o meio de campo, passar a bola para o nosso time de especialistas para a gente poder bater esse papo. Eu acho que, no primeiro momento, estava vendo aqui as notícias do fechamento da Bolsa, pessoal. Aí tem algumas coisinhas aqui, né? Hoje a Bolsa tocou ali os 108 mil pontos, deu uma respirada maior, um fôlego, recuperou um pouquinho do fôlego, né? Ela teve uma alta, aí fechou com uma alta de 1,54%, acho que fechou por volta ali de 107 mil pontos, né? 107 mil pontos, 594, e um dia parece que foi um pouquinho menos de ruído político e balanço das empresas, né, impulsionando aí a Bolsa. Os investidores parecem, nesse primeiro momento, que deixaram a PEC dos precatórios, que é um assunto que a gente vai tocar aqui um pouquinho também, em segundo plano, para repercutir os balanços das companhias do terceiro trimestre. O dólar comercial voltou a cair forte e recuou ali 1,74% a R$ 5,40. Dólar futuro, né, de dezembro de 2021, caiu 1,7%, R$ 5,41. E se a gente for pegar o panorama econômico aí um pouquinho colocado pelo Boletim Focus, que é toda segunda-feira, ele trouxe aí no acumulado da inflação 10,67%, e a Selic, que aconteceu aí na última reunião também do Copom, chegando a 7,75%. Aí eu jogo a bola para a nossa turma, começando pelo André, e a ideia é justamente isso. O André comenta um pouquinho,
o Romero também faz as suas intervenções, e o Stefan, a gente vai girando a bola, tocando entre a gente. André, depois dessa introdução com alguns números aí, né, dólar, inflação, Selic, falar um pouquinho aí da Bolsa também, como é que a gente chegou até aqui? Pois é, um bom assunto. Primeiro, boa noite para você, né? Boa noite para o Stefan, para o Romero, para todo mundo que está assistindo a gente. Voltando um pouquinho ali no início do ano, eu lembro de ter feito até uma palestra para uma empresa aqui de Vitória, do Espírito Santo, e onde eu teci alguns comentários com base nos relatórios de análise, né, que a gente está sempre recebendo e lendo para eles, falando que a gente devia ter um primeiro semestre ainda um pouco difícil por causa da pandemia, mas que a partir do segundo semestre as coisas melhorariam. E eu lembro que em maio eu encontrei com uma pessoa que participou desse evento e falei para ele assim, olha, estou acertando tudo, hein? Já começou a melhorar. Até que em junho tudo muda. E vou puxar aqui um assunto que está meio esquecido, mas que eu acho que teve um papel fundamental nessa mudança de humor, que começa por ali, que foi a reforma do imposto de renda. Eu acho que aquilo ali foi uma reforma que gerou uma perda de confiança no Paulo Guedes muito grande. Foi meio como uma gota d'água, porque foi uma reforma muito ruim, uma reforma com viés arrecadatório, uma reforma que não simplificava o sistema, gerou uma decepção ali muito grande em todo mundo. A reforma administrativa já era uma reforma que não era grande coisa, já vinha meio que tramitando também, mas também não está avançando. E, a partir daí, a gente vê que o mercado muda. E aí a gente tem uma sucessão de fatos que leva a gente até o momento que a gente está. E eu acho uma coisa que todo mundo errou, o relatório Focus do início do ano não previa nada disso, todas as casas de análise, foi que a inflação no segundo semestre, em vez de enfraquecer, conforme era esperado, ela se fortaleceu. E eu acho que esse é o grande problema nosso hoje. Eu vejo todo esse noticiário, esse barulho que está acontecendo por causa da PEC dos precatórios, muito intensificado pelo que já vinha acontecendo com relação às reformas e pelos dados de inflação que estão vindo muito ruins e forçando, né, o Banco Central a subir os juros de uma forma muito rápida, porque todo mundo sabe que vai impactar a economia lá na frente. Então, eu acho que a reforma do imposto de renda teve um papel aí fundamental para essa mudança de humor que aconteceu, essa aversão a risco que tomou conta do Brasil, né? essa falta de paciência com o governo, esse esgotamento da relação, e que culminou no que a gente está vendo agora com essa tramitação da PEC dos precatórios. Romero, depois desse ruído, né, em junho, que o André está tocando, a gente percebe um aumento da volatilidade da Bolsa. O mercado ele é muito sensível a esses ruídos políticos que ocorrem no Congresso. Né? O Brasil tem aquele sempre probleminha para se chamar de seu. Se a gente olha para fora, né, a gente vê o trio de ataque, né, o S&P, Nasdaq e a Dow Jones só marcando gol de placa. Mas vindo para a nossa realidade, como é que você tem compreendido, ou como é que a Bolsa ela sai numa expectativa muito grande no final do ano, de chegar a 130, 140 mil pontos, e aí a gente vê uma regressão a partir desse ponto que o André comentou no Congresso. Você vê ali uma certa regressão, né? Voltando quase aos 100 mil pontos a Bolsa. Como é que você está observando aí? Como é que a Bolsa chega nesses momentos de hoje, como ela está? Boa, bom. Primeiro, boa noite a todo mundo aí. Maior prazer estar com esse time aqui. No fim das contas, batendo um papo mesmo entre amigos de trabalho, e como a gente faz aqui diariamente, né? Então é sempre um prazer poder trocar essa ideia. Se eu fosse responder a primeira pergunta que você fez para o André aí, eu ia falar que a gente chegou aqui igual o Rock Balboa, né? A gente está ali tomando de todos os lados, vamos ver se a gente ergue o braço no final, mas está difícil. De qualquer forma, esse cenário de inflação mais alta, eu acho que é o grande game changer aí no cenário, né? A gente tem uma inflação mais alta, os juros subindo muito rápido, o Banco Central já deu o recado que vai subir, provavelmente até patamares acima de 2 dígitos. E aí, na margem, apesar desses resultados que a gente vem observando
das empresas que estão nessa temporada de balanço, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro, né? Resultados muito fortes, que corroboram de alguma forma uma visão até um pouco mais construtiva, né? O preço realmente depreciou bastante, mas as empresas continuam reportando lucros muito fortes. Hoje foi um dia que parece que o mercado olhou assim para o resultado e falou: caramba, isso aqui tá exagerado, né? E aí muita empresa conseguindo performar bem, uma recuperação até robusta para no intraday, mas no fim das contas a questão política, institucional e macro continua pesando a percepção do Brasil, né? Tanto a moeda, a performance do real é uma das piores do mundo, em prazos mais longos, né? Nesse mês está uma performance muito boa, mas em prazos mais longos é uma das piores do mundo. A gente tem uma das piores inflações do mundo analisado, pelo menos dos países mais desenvolvidos, dos países emergentes. Então o cenário macro continua, no fim das contas, ditando a regra no curto prazo, mas sendo pragmático, né, e olhando o micro ali, a gente observa que as empresas estão muito bem preparadas para passar por esse momento. Então aí o investidor fica naquele dilema, né? Eu compro bolsa sabendo que tem uma eleição para frente, ou eu sou pragmático e olho a longo prazo e entendo que essa empresa está muito, muito barata, visto que o momento é muito ruim, mas ela está fazendo o dever de casa certinho ali, eu posso me posicionar. Momentos como esse, historicamente, quando a gente encontra oportunidade, né? Então, quando todo mundo está preocupado, tem sempre um ruído no meio do caminho, tem uma eleição, tem algum político, alguém falou algo lá em Brasília, e aí o trabalho do investidor nesse momento é tentar ser um pouco mais frio e pé no chão para usar esse momento como um ponto de realmente aproveitar algum tipo de barganha. Não só na Bolsa, né? Qualquer tipo de ativo. E próximo das eleições do ano que vem tem a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo saiu do meio do ano e foi para o final, porque o Catar é muito quente, né? Então, vai ter mais um momento aí de diminuição, talvez, do PIB. Costuma-se trabalhar menos quando acontece a Copa do Mundo. Stefan, agora passo a bola para você um pouquinho também a respeito desses dados aqui, né? O Romero trouxe um pouquinho para a realidade mais da mesa ali, do front que ele atua, falando um pouco mais de Bolsa, o André Mota trazendo um pouco mais a perspectiva política ali como ruído. Como é que você tem observado esses números, né? Então, a gente falou um pouquinho de inflação. A inflação é uma coisa que está sendo mais dolorosa agora para o bolso do brasileiro. Como é que tem sido o reflexo disso? Tem entendido esses reflexos no mercado financeiro? Boa, obrigado, Thiago. Pessoal, boa noite todo mundo. Uma honra aqui poder trocar essa ideia com esse time de craques, igual já foi falado, né? É um momento muito interessante que a gente está vivendo, né? Apesar do rock balboa que a gente tem passado, né, Romero? Porrada para todo quanto é lado, mas tem sido um momento interessante também de reflexão. Então, eu estava até olhando, na segunda-feira foi o 64º teste de máxima do SPX, né? Então, igual você estava comentando lá no início, né, Thiago? Pô, eles estão voando, o que está acontecendo para a gente estar tomando tanta porrada assim? Lógico que esse viés político tem uma influência absurda, a gente está aí passando por um processo inflacionário global, né? A gente sabe que em todas as grandes economias estão tendo aí dificuldade, não só com preços subindo, tanto uma inflação de custos, mas também aqui a gente tem sofrido mais, né? Então, voltar para essa casa de 2 dígitos de inflação acumulada anual não é nada fácil. E aí a reflexão que fica é que cada vez mais a gente tem que entender que diversificação aí é o fundamental para o investidor, né? O cara, se ele estiver, mesmo que morando aqui no Brasil, ele tem que estar exposto a mercados fora daqui para garantir aí um balanceamento apropriado aí do portfólio, do patrimônio dele como um todo, né? Então, a gente entende, sim, que é preciso ter essa exposição internacional, conseguir aproveitar esses momentos que estão acontecendo espetaculares aí de crescimento fora do Brasil. Hoje em dia já não é mais aquela desculpa de que não tenho como investir fora, tem muitos produtos muito interessantes, não só para você fazer a alocação nos Estados Unidos, senão também com outros grandes produtos para emergentes, para a Europa. Então, a gente tem hoje uma gama gigante de produtos aí para conseguir fazer essa alocação também fora do país. Então, cada vez mais é isso, né? Refletindo o quanto a gente precisa
a saber aproveitar os momentos de euforia, igual a gente teve aí no final do ano passado, um rally forte aqui dentro do Brasil, mas também é esse o momento ideal de você ter precaução e conseguir também se posicionar em outros mercados que não só o nacional, né? Então, a gente sabe que sim, o dólar tem passado aí por uma apreciação absurda, né? Que a gente também entende que foi um momento exagerado nesse sentido, mas que você tem que estar sempre aí atento para fazer aquela alocação programada, né? Então, não é uma coisa de que agora vamos investir tudo fora ou agora vamos investir só em Brasil, e se tem aquela disciplina de conseguir fazer essas alocações ao longo do tempo e ao longo da vida do investidor, né? Engraçado que, quando a gente fala de Brasil, né, esse termômetro político, ele sempre foi um ponto, talvez emocional, que nos torna um país mais tropicalizado mesmo, caracteristicamente tropicalizado, essa volatilidade que existe do ruído político, né? Então, quer dizer, e isso é cíclico no Brasil, é impressionante, já era para também a gente estar mais acostumado, e realmente o mercado traz uma sensibilidade, um termômetro muito próximo do que está acontecendo na política. Eu volto um pouquinho com você, André. Bom, se a gente falou, então, vocês três falaram de cada um, trouxe um posicionamento. André trouxe a questão política como ruído muito forte, Romero trouxe as avaliações até agora da Bolsa, né, fechando aí, tocando hoje nos seus 108 mil pontos, e o Stefan olhando para fora, tendo uma visão um pouco maior para fora. E aí, Stefan, eu acho que tem uma palavra, um termo que talvez soe como um clichê no mercado financeiro, mas que nunca fez tanto sentido hoje, né? Diversificação, né? Então, essa palavra ganhou uma potência agora também muito forte. André, então a gente fez nesse painel, nesse primeiro momento, a gente traçou o momento até agora, até aqui. Como é que você tem observado agora, olhando um pouco para a projeção, olhando um pouco para os próximos meses? A gente sabe que 2022 está batendo na porta, né? A gente sabe que tem uma série de elementos que possivelmente a Bolsa ela vai se sensibilizar novamente a respeito desses itens e tópicos que é tipicamente brasileiro. Gostaria que você pensasse um pouquinho, compartilhasse suas ideias aqui na visão de futuro agora. Pois é, né? Esse é o grande exercício que a gente sempre tenta fazer para tentar, né, ter uma alocação um pouco mais assertiva, mais adequada ao cenário, mas a gente realmente hoje está no momento, olhando para frente, eu, André, sou otimista com os investimentos e pessimista com o Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter um processo eleitoral difícil. Os candidatos que são favoritos não agradam o mercado. Então, a todo momento, hoje a gente já vê isso, né? As decisões de investimentos, todo mundo pergunta, mas e a eleição? Mas e a eleição? E isso que me deixa otimista, porque eu acho que está tudo no preço. O Fernando Ferreira deu uma entrevista semana passada. O Fernando Ferreira, para quem não sabe, é o economista-chefe da XP. E ele falava assim, está tudo muito descontado. O que está acontecendo no micro, como o Romero citou, está até melhor do que o esperado. O resultado das empresas está vindo acima. Por quê? Né? Quando uma empresa passa por uma situação de crise, como a gente passou ano passado, o que ela faz? Ela arruma a casa, ela enxuga custos, ela fica mais eficiente. E quando vem o período de bonança, né? Quando a economia melhora um pouco, essa melhora dentro de casa que ela fez gera resultados acima do esperado. Então, hoje saiu um relatório, 76% dos resultados estavam vindo acima do esperado, agora no terceiro trimestre. Então, eu acredito que a gente vai ter muita volatilidade. Tem um lado positivo de que ano de eleição o governo não tem muito como mexer no gasto público. Então, a gente precisa que a PEC dos precatórios seja votada, isso vire passado, isso seja resolvido de alguma forma. Para o bem ou para o mal. O mercado não gosta de incerteza. Então, a gente precisa passar. Eu até ousei escrever no meu Twitter, lá no mês passado, quando o governo anunciou e o mercado meio que panicou no dia, eu falei, acho que a gente fez fundo hoje. Por enquanto, eu estou acertando. A Bolsa não caiu abaixo daquele patamar. Chegou ali de volta, mas não chegou a cair. Agora,
Está muito mais fácil investir hoje do que estava no início do ano passado, porque as coisas estão depreciadas, temos ótimas empresas a preços muito atrativos, a renda fixa está pagando muito mais do que pagava o ano passado, então, para quem é conservador, fica mais fácil fazer alocação. Fundos imobiliários também muito depreciados, então tá muito mais fácil você investir. Então, eu acredito que a gente tenha um 2022, apesar de todas as dificuldades que se projetam, melhor do que um 2021. Romero, então acho que, trazendo para você agora, o André colocou ali essa possibilidade, né, da diversificação, aponta um pouco essa melhora, ou os olhos se voltam um pouquinho também para a renda fixa, mas, de qualquer maneira, a Bolsa está trazendo alguns elementos que são interessantes para o investidor, né? E aí eu coloco para você o seguinte: dentro dos balanços corporativos que estão acontecendo agora, nesse trimestre, no trimestre passado, referente ao trimestre passado, você tem observado ali no dia a dia da mesa um pouco de algum setor que esteja mais em baixa, ou mais em alta, ou que está prometendo alguma coisa? E pelos relatórios, a gente sabe que, para deixar claro aqui para o pessoal também, que a gente faz as leituras dos relatórios, né, das casas, dos research, por exemplo, para tentar fazer esse apanhado geral do que está acontecendo no mercado e ter a acessibilidade maior de pegar ali algumas coisas interessantes que estão na Bolsa, alguns ativos bacanas. E aí eu jogo para você, Romero, como é que você está vendo isso daí, esses ativos setorizados, esse movimento do mercado a partir dos balanços corporativos? Legal. Acho que uma coisa que já vem chamando a atenção há alguns meses, aí a gente teve um dado hoje de varejo que saiu bem abaixo do que se esperava, né? E o varejo, no ano passado, e até começo desse ano, era um setor que era muito bem visto, até porque, de alguma forma, conseguiu capturar bem essa mudança de comportamento, o maior consumo online e tudo mais, conseguiu realizar bons trimestres, mesmo em cenários mais desafiadores. Mas agora, com inflação e população perdendo poder de compra, consumo discricionário diminuindo, juros mais altos, a gente vê que o setor de varejo, que era queridinha até pouco tempo atrás, vem passando por um momento muito difícil, né? Então, quando você olha performance de papéis como Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, todos sofrendo bastante aí nos últimos meses, justamente já precificando um cenário mais desafiador para frente. Então, a gente tem visto um movimento muito claro de redução aí de exposições em setores que, de alguma forma, sofrem mais, né, são mais cíclicos, sofrem mais por variação de atividade econômica, e cada vez mais o investidor vem buscando se posicionar em ativos que ele tem um grau de segurança que vão passar por momentos mais difíceis com uma certa tranquilidade, ou que não dependam exclusivamente de Brasil para performar bem. Então, setores que de alguma forma têm uma tendência secular, né, ou de expansão independente de crescimento econômico. Então, vou dar um exemplo. Tem muita gente que gosta de pets, né, que acha que o setor de pets, independente se o Brasil cresceu ou não, e aí, quando a gente olha para trás, né, em retrospecto, vem crescendo uma taxa muito robusta nos últimos anos, mesmo com crise. Então, você acredita que é um setor que tem a tendência de continuar crescendo, independente de crise que possa vir a acontecer. Ou empresas que estão mais focadas em exportação. Então, mesmo que dê tudo errado por aqui, câmbio mais alto e o mundo como um todo projetando um crescimento até robusto no ano que vem, no fim das contas, você não está exposto a risco Brasil, né? Você vai estar exposto a risco de China, a risco de Estados Unidos, ao câmbio. Então, nesse momento que a gente tem observado é que cada vez mais o investidor, né, além do ponto que o Stefan trouxe, que é muito importante, que é a alocação internacional, né, e aí é algo que independe do cenário de curto prazo, né? Alocar, ter uma parte do seu patrimônio fora do Brasil sempre fez sentido historicamente e provavelmente vai continuar fazendo sentido olhando para frente. Mas buscando, o investidor no momento tem buscado ativos que, de alguma forma, ele acredita que vai passar ileso por esse momento. Lógico que a gente tem uma eleição no que vem, mas de 4 em 4 anos a gente tem eleição. Mais de proteção, né, Romero? Isso aí, ativos mais defensivos.
Porque, assim, eleição a gente vai passar por mais algumas, né? Por várias. E o investidor de longo prazo, ele tem que cada vez mais focar no que ele está investindo na empresa, naquele negócio, na projeção de fluxo de caixa, como aquele negócio pode ser impactado positivamente ou negativamente dentro desse cenário, né? Então, o investidor, nesse momento, ele vem buscando essa defensividade, vem se protegendo de alguma forma nesse cenário que esse desenho um pouco mais nebuloso para frente. Então, o que a gente vem observando é justamente isso, né? Menos risco e mais proteção nesse momento. Bom, Stefano, agora está com você a bola. Eu acho que eu vou explorar um pouquinho mais você no sentido desse olhar ao estrangeiro. Eu acabei no bastidor aqui, pessoal, pegando a inflação aí de todos os países do mundo inteiro. Aí o Stefano falou, olha a Turquia, né? Realmente, se a gente jogar Brasil e Turquia aí, o Brasil, se a Turquia cair no grupo de chave do Brasil na Copa do Mundo, o Stefano, o Brasil perde ou ganha? Rapaz, está complicado, né, Thiago? A Turquia, então, acumulando aí 19, quase 20%, né? 19,89% acumulado. Cara, é inflação pra caramba, né? Então, lógico que a gente relembra de casos complexos que ainda estão enfrentando a Argentina e Venezuela, né? São os que vêm à mente, digamos, de imediato, né? Sendo que a gente não consegue já nem acompanhar mais os índices inflacionários da Venezuela, já chegou ao ponto de faltar produto, né? Então, já está naquele colapso de mercado e colapso financeiro também, né, da vida real. Como o Romero, então, já comentou, né, é importante não só dentro da macroalocação do cliente, dele ter essa alocação internacional, mas também ficar atento aos movimentos internos, né? Então, a parte de renda fixa aí tem se tornado cada vez mais atraente, não só com essa abertura da curva de juros aí do Brasil, mas também diferentes títulos, tanto pré, pós-fixado, ou mesmo os queridinhos da vez que estão sendo indexados à inflação, né? Então, é super importante a gente entender o momento complicado que a gente está vivendo e também para reiterar que não é só o Brasil, né? Lógico que a gente tem um passado inflacionário que nos assombra bastante, né? Com os diferentes planos econômicos que a gente teve ao longo da nossa história recente, mas é um problema de cadeia global, né? Então, a gente vê aí notícias de que cada vez mais produtos estão faltando e estão emperrados aí no supply chain global, né? Então, saindo da China ou mesmo passando ali pelos canais ali do Oriente Médio. Então, é um efeito global. Não adianta a gente também achar que com um passe de mágica a gente vai resolver. Eu acho que a atuação do nosso Banco Central aí poderia ter sido melhor, mas também já está demonstrando a atenção necessária pelo que a gente está vivendo aqui dentro do país, mas que é sim um efeito global, né? Uma inflação generalizada, entre aspas, né? Lógico que a gente não acha que está fora de controle, mas que a gente sabe que outros países estão passando por um momento parecido com o nosso também, né? Ô, Stefano, explorando um pouquinho mais você, o seguinte, quando a gente fala de investimentos internacionais, alocação internacional, né? Eu acho que no último ano aí, principalmente com uma acessibilidade maior para o mercado americano, quando a gente fala internacional, é quase que moto contínuo a pessoa já associar Estados Unidos pelo desenvolvimento do mercado que existe lá. Com certeza. Então, quando a gente olha isso, aí existe uma indústria, a indústria dos BDRs, por exemplo, que veio aparecendo muito forte no Brasil, mas, ao mesmo tempo, fundos de índice, né, ou índices passivos, fundos de índice passivo, que replicam índices americanos. Os ETFs também voltaram a entrar na moda muito forte. Isso até uma corrente que o Warren Buffett ele fala, né? Ao invés de se investir, é polêmica isso, mas em fundos, invista em ETFs, etc. Mas como é que você tem observado essa acessibilidade do brasileiro no mercado americano e essas possibilidades dele explorar um pouquinho mais, né, para o investidor brasileiro que às vezes quer colocar o pezinho um pouquinho lá fora? Boa, não, bom ponto, Thiago. E aí também só para relembrar um pouquinho da mudança que você mencionou, né, com relação às BDRs. Então, as BDRs nada mais são do que títulos de empresas americanas negociadas na nossa bolsa aqui do Brasil. Até pouquíssimo tempo atrás, esses títulos eles eram exclusivos aí para investidores que tivessem aí que são chamados de investidores qualificados, né, que tem que ter
acima de R$1 milhão aí investidos. A B3, então, recentemente fez uma alteração em que agora esses títulos também podem ser adquiridos por investidores de pessoa física de qualquer tamanho, digamos, né? Então, 2 pontos super relevantes com relação a isso. O acesso, né? Então, agora os investidores, pessoas físicas, têm acesso a comprar essas ações, na verdade, títulos das ações dos Estados Unidos, né? O que antes não era possível. E a liquidez. Então, naturalmente, como mais pessoas têm acesso agora às BDRs, esses papéis que antes eram aí não tão líquidos assim, estão ganhando cada vez mais liquidez. A gente vê cada vez mais os nossos investidores aqui do Brasil apostando nesses títulos. Então, tem sido aí um movimento super interessante. Além disso, para quem não quer fazer o stock picking, né, que é escolher cada uma das ações que vão fazer parte do portfólio, a gente tem as opções agora de ETFs de índices estrangeiros. Então, é super interessante para aquele investidor. E aí a gente vê também aí o quanto o SPX subiu no último ano. Então, hoje, para o investidor brasileiro, se ele comprar lá, por exemplo, o IVVB11, ele vai estar comprado, indexado já passivamente direto a esse índice da Bolsa Americana, né? Então, é super relevante que cada vez mais o acesso ao investimento estrangeiro está sendo muito facilitado aqui dentro do Brasil, né? Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho. Diga lá. Se você me permite um gancho aqui no que o Stefan estava tocando, eu gostaria também de fazer um contraponto com relação aos riscos. Não é? Porque em 2019, logo ali, 2 anos atrás, nesse momento de novembro, a gente estava vivendo uma euforia com a Bolsa Brasileira incrível. Estava tudo dando certo por aqui, fundo imobiliário valorizando absurdamente, ações valorizando, enfim, né? E a gente entrou 2020 assim também, até que veio o Covid e mudou tudo de lá para cá. A gente teve uma pandemia que mudou muito o cenário. 2018, a gente teve melhor retorno no Brasil do que nos Estados Unidos. E não é tão longe. E o Warren Buffett não está comprando ações. Ele está reduzindo exposição. Então, a gente vive um momento de euforia com a Bolsa Americana. A inflação dos Estados Unidos está alta. Se ela se mantiver forte, como a nossa está se mantendo aqui, pode ser que o Federal Reserve precise subir os juros rápido lá. Se isso acontecer, a Bolsa lá vai cair. A gente aqui vai sofrer? Vai, mas lá eles vão sofrer também. E a gente corre um risco positivo, né? Que é o risco da gente ter um ambiente político mais favorável, com um candidato que agrade mais ao mercado, se fortalecendo nas pesquisas ao longo do ano que vem. Se isso acontecer, o dólar tende a cair bastante, e os BDRs são dolarizados. E então, não é para mergulhar de cabeça. Eu acho que, como o Stefan vem colocando, é uma diversificação interessante. É mais um ativo para você ter na sua carteira para compor o seu portfólio. Mas nunca se esquecer, porque não é uma renda fixa turbinada, não vai subir para sempre. A Bolsa Americana também passa pelos seus momentos de crise, né? E há fatores de risco no radar que, no momento, não estão se materializando, né? A gente está lá, a Bolsa está rompendo topo histórico em cima de topo histórico todo dia, mas entrar agora, entrar aos poucos, entrar com cuidado, entrar numa posição adequada para esses riscos que a gente vislumbra aí no horizonte. Bacana. Romero, a gente estava, pessoal, vou até comentar aqui com a turma que a gente estava fazendo alguns alinhamentos do assunto, né? Aí eu acabei trazendo para o trio aqui. Vamos trazer alguns assuntos também que deem um pouquinho, ainda mais sabor para o nosso bate-papo. Aí o Romero levantou a hipótese de trazer Marx. Eu falei, Marx, rapaz, para o nosso assunto, o Barbudão? Ele falou, não, rapaz, o investidor Howard Marks. Ele escreveu um livro que é um dos best-sellers do mercado, o mais importante para o investidor, aqui é a tradução para o português, né? E que ali ele traça alguns panoramas, acho que não só nesse livro, no outro dele também, mas acho que aí vai ser um prato cheio para o Romero, falar um pouquinho de ciclos econômicos, né?
e, ao mesmo tempo, trazendo esses ciclos para a realidade brasileira. Introduz um pouquinho a turma que está assistindo a gente, Romero, no Howard Marks, e não no Marx, o Barbudão. Quase que eu fui sacado da live, hein, Thiagão? Quase. Aqui no momento que eu... Mas legal, cara. Acho que momentos como esse a gente tenta se apegar a algo que nos faça ter convicção que a coisa realmente é da forma que a gente imagina, né? E o Howard Marks tem 2 livros, a coisa mais importante, o mais importante para o investidor, né? E o outro é o Mastering the Market Cycle, né? Que ele trata de ciclos de mercado. Eu acho que esse daí ele não tem nem tradução, né? Ele não tem. Eu não sei se ele tem tradução. Mas é basicamente um livro que ele trata de ciclos de mercado. E aí ele traz essa visão de que no mercado tudo vai funcionar em ciclos, né? A bolsa, via de regra, ela vai ter esse perfil cíclico de altos e baixos, mas em prazos mais longos ela tem perfil ascendente. E ele tenta entender como que as pessoas se comportam nesses ciclos de mercado, né? Quando a bolsa está subindo, qual é o comportamento e até o que isso cria, e quando a bolsa está caindo, qual é o comportamento, o que isso cria, e você como investidor, como que você pode se beneficiar disso em alguma medida. E aí ele passa essa visão de que... E aí é o que todo investidor, todo grande investidor conhecido faz, né? Que é quando você compra quando você tem sangue na rua, ou como o Warren Buffett diz, buy the dip, né? Compra quando está na baixa. E os ciclos de mercado normalmente provam isso. Quando você tem esse movimento de, como o André falou, né, na Bolsa Americana, muita euforia, né? A bolsa não para de subir todo dia. Então, você compra porque acha que vai subir. Você não compra porque está barato. Você compra porque você acredita que vai subir. Ou a bolsa no mesmo perfil em movimentos que a gente está vendo aqui no Brasil, né? A bolsa em 3 meses de queda, o investidor acha que a bolsa vai cair até o patrimônio dele desintegrar. Acho que no passado foi bem nesse perfil, assim, né? Quando a bolsa saiu de 120 mil pontos para vir negociar próximo de 60, a gente se perguntava onde que era o fundo, parecia que o fundo não ia chegar nunca. E aquele investidor que foi mais agressivo naquele momento, onde todo mundo estava desesperado, né? E comprou, e se posicionou com um grau de... E aí, como o André disse, né? A gente tem muita coisa barata agora, mas ao mesmo tempo você tem muito ruído, você tem muita preocupação, você tem um ano eleitoral que se aproxima, você tem um grau de indefinição muito grande, então a gente tem um cenário nebuloso pela frente, mas quando você olha em retrospecto, historicamente, momentos como esse foram oportunidade de se posicionar. Então, ano passado foi assim, em 2014, 2015 foi assim, em 2008 foi assim. Então, a gente observa que, obviamente, Mark Twain fala que a história não se repete, ela rima, né? E agora parece que a história está... Pelo menos é o que eu espero. Eu espero que ela esteja rimando. Olha só, muito boa essa explicação. E aí, pessoal, quem é curioso, né, nessa área do mercado, das leituras também, acho que vale a pena. Quem me deu esse toque aí do Howard Marks foi Luiz Alberto Cazé, né, colega nosso também aqui da Valor Investimentos. Eu vou passar a bola agora para o André. André, tem um case aí interessante, que é de um fundo extremamente conhecido, muito sólido, né? Que é o fundo verde, a Verde Asset. E aí a gente sabe que quem está à frente ali do fundo da Verde é o Stuber. E aí parece que você leu também a carta da... Aliás, um manancial de informações, pessoal, são as cartas das gestoras, né? Eu estava lendo aqui agora o da Dália. A gente vai fazer uma entrevista com o Felipe Hirai, da Dália, o gestor da Dália lá, excelente. E ali é um excelente ponto de informação e de visão para você olhar um pouquinho no curto, médio e longo prazo, aí para ainda mais sendo casas que investem em ações, né? Seja aqui ou seja lá fora. E aí, André, eu passo a bola para você. Conta um pouquinho esse case aí da carta do Fundo Verde. Será que o Stuba morreu aí? Como é que tá? Ele tá errando a mão? Como é que funciona isso? Pois é. Vou contar uma historinha aqui, revelar a minha idade. Em 2001 para 2002, não lembro bem certo o momento exato ali de quando isso aconteceu. Eu fiz uma aplicação no Fundo Verde.
eu estava recém-formado, ali nos meus primeiros empregos, as primeiras economias, eu apliquei R$10 mil no Fundo Verde, naquela época. Abri uma conta, não lembro qual era o banco que ele operava naquela época, e fiz o aporte. E o Verde ele fechou logo em seguida para a captação. Ele já vinha bem, já tinha dado umas tacadas boas. Aí eu lembro que minha mãe me pediu R$2 mil emprestado. E eu tive que resgatar esses 2 mil com um aperto no coração lá do Fundo Verde. Eu resgatei. 3 meses depois, eu tinha ganho os R$2 mil. Ele rendeu 20% em coisa, mais de 20% em coisa de 3 meses. Aí ele surfou aquela onda das crises que aconteceram ali de 2001 para 2002, mais a eleição do Lula, de uma forma magistral, né? Retirando muito valor naquela volatilidade toda que acontecia ali. E, no mês passado, o Fundo Verde rendeu 4,6% negativo, em outubro. Não é? E daí todo mundo faz aquela pergunta, será que o Stuberg perdeu a mão, né? Não é mais o mesmo e tudo mais? E aí a carta é bem didática, explicando, né, o porquê daquilo, porque simplesmente ele não via como uma decisão lógica, óbvia, você fazer o estouro do teto dos gastos, porque as consequências seriam muito ruins, em termos de alta do dólar, que repassa para a inflação, que repassa para os juros, que gera redução na atividade econômica, né? Que é o que a gente viu acontecer efetivamente desde que foi anunciado o mês passado. E então eles estavam mais otimistas com o Brasil, eles achavam que o governo ia manter a âncora fiscal, se posicionaram para isso e tiveram um mês realmente muito ruim, um dos piores meses aí da história do Fundo Verde, que é, né, o grande fundo multimercado do Brasil, um dos mais antigos, com uma rentabilidade simplesmente fantástica. Eu resgatei os R$10 mil, né? Não os 10 mil, um pouco mais em 2003, porque em 2003 a Bolsa estava bombando, estava subindo. A Bolsa subiu 100% em 2003, só para o primeiro ano de mandato do Lula. E aí eu resgatei naquela época. Eu me arrependo muito, porque eu acho que eu teria multiplicado por umas 25 vezes, pelo menos, esses R$10 mil se eu tivesse mantido o dinheiro aplicado lá no fundo do Stuber. E eu tenho uma maior admiração por ele. Eu falo, quando o Stuber fala, a gente para escutar, porque realmente ali tem muita experiência, muito ensinamento e muito sucesso, né? É alguém que ele tem seus altos e baixos aí nos últimos anos, mas continua entregando resultados muito bons. Eu queria compartilhar um pouquinho a tela aqui. Não sei se eu consigo compartilhar. Acho que vocês estão conseguindo visualizar a tela compartilhada. Sim. Então, aqui, falando sobre ciclo econômico, ali que o Romero estava comentando, isso aqui está lá no site da vainvestir.com.br, pessoal. Um pouco disso, né, Romero? Você está vendo um movimento aqui, um gráfico dolarizado, né? O período que começa em 63 e vai até 2020. E é um pouquinho disso, né? A subida da Bolsa lá na década de 60, em azul, a bolsa lateralizada em rosa aqui, ou vermelho, né, com pequenas quedas. E esses ciclos econômicos, o mais engraçado é que nesses ciclos econômicos existe normalmente o mercado gosta também de uma teoria, né, que de 8 em 8 anos, normalmente a bolsa ela tem um ciclo econômico ascendente e depois ele vai para baixo, uma curva para baixo, ou fica mais lateralizado. Então, só para pegar um pouquinho o gancho do Romero aí também, que ele comentou. Romero, quer falar alguma coisa a respeito disso? É exatamente isso. Assim, quando você mostra a imagem, fica muito claro. E aí também fica claro por que a gente considera a Bolsa, né, um investimento de longo prazo. Né? Claramente, em prazos mais longos, dificilmente você perde dinheiro assim, em ativos de renda variável. Né? Você pega de 60 lá, de 60 para 2020, né? Isso aí. Quer dizer, longo prazo, você observando esses movimentos. Exatamente. Então, prazos mais longos, o tempo sempre joga ao nosso favor quando se trata de investimento, né? E independente do tipo de ativo. E aí, claramente, o que a gente está falando do ano que vem, né? O que vai acontecer no ano que vem, quais são as perspectivas.
isso continua sendo importante, mas pensando em alocação e aí pensando em construção de patrimônio, isso que o investidor tem que ter na cabeça, né? Essa imagem, assim, que você vai passar por momentos ruins, a certeza vai vir, mantenha a sua estratégia e seu foco sempre em prazos mais longos, porque nenhuma crise é para sempre, né? Então, momentos ruins a gente já teve algumas vezes e teremos mais pela frente, mas também a gente sempre passa por esses momentos e o investimento, de alguma forma, consegue acompanhar esses ciclos. E aí eu gostei muito que o André falou logo no começo, que o cenário para o Brasil é muito, muito ruim, né? Você tem juros, inflação, você tem muita incerteza, mas para os investimentos você tem uma série de possibilidades que faz com que a gente seja muito otimista, tanto na página da fixa, na parte de internacional, a gente tem uma baita de uma evolução no mercado de capitais brasileiro que vem permitindo o investidor brasileiro, que sempre foi muito home bias, né? O investidor brasileiro sempre investiu muito aqui dentro, nunca olhou muito para fora e cada vez mais tem um olhar lá para fora, o que é muito importante. E na renda variável, apesar de todo o ruído, apesar de todo o risco e volatilidade, essa temporada de resultado mostra que as empresas estão muito bem preparadas, estão indo muito bem nesse momento mais difícil. Então a perspectiva continua boa e a visão de longo prazo continua intacta. Posso trazer uma curiosidade? Diga lá. Sempre. Esse negócio de longo prazo. Eu assisti um vídeo da Trigo no Capital hoje, é uma gestora especializada em small cap, tem, por sinal, um track record muito bom, do primeiro mês do Plano Real em 1994, pouco mais de 27 anos atrás. Qual foi a ação que estava listada naquela época, que está listada hoje, que teve o maior retorno? Alguém se atreve? Não tenho a mínima ideia. É de listada, commodity. eu chutaria... É commodity, André? É commodity e small cap. Commodity, small cap, rapaz. Aí Qual o ano? 94. 1994. E ainda está listada. Paranapanema. Paranapanema. Não, Paranapanema está quebrada, não teve o melhor retorno. O melhor retorno foi... Quebrada não, tá, gente? Vou retirar aqui porque eu não tenho certeza disso, sim, mas não tem um retrospecto tão bom na Bolsa. É Ferbasa. Ferbasa era o meu próximo chute. Rendeu anualizado 27,5% de 1994 até hoje. Nossa. Segundo eles, eu não fiz as contas. Se você tivesse investido R$1.000 em Ferbasa em 1994, quanto você teria hoje? Alguns mais milhões, de 6 né? milhões, mais de 6 milhões de reais. Eu ia então, só fazer uma bela de uma curiosidade, André. Eu ia fazer um comentário, já que eu gostei daquela citação que você fez, Homero, de que a história rima, né, cara? Por isso aí eu vou levar para a vida, cara. O cara é muito Eu sabia que você ia gostar, cara. Mas e também, já que você tinha citado Howard Marks, cara, e aí voltando ali na questão da diversificação, do porquê de manter a estratégia, cara, ele mesmo menciona na própria Finclass, né? Finclass é como se fosse uma Netflix de investimentos, que eu estou achando muito bacana os cursos que tem por lá, mas na Finclass do Mark, ele fala que então imagina, o Howard Marks, ele não conhece pessoas que acertam macro. Então, você imagina a experiência que esse cara tem, junto com o Buffett, com essa galera toda, e ele fala que ele não conhece pessoas, talvez uma ou duas, que acertem macro com consistência. Então, cara, quem sou eu para acertar macro ou tentar acertar macro, entendeu? Então, assim, se você mantiver o teu portfólio diversificado durante uma série longa de anos, cara, é muito melhor do que você ficar tentando acertar. Agora é a hora de comprar ou de vender dólar, agora é a hora de comprar ou vender Brasil, agora é a hora de comprar ou vender título americano. Cara, não, mantenha o seu percentualzinho bonitinho e leva isso para o resto da tua vida. Então, mais ou menos esse é um recado aí que eu tenho levado também para a minha vida, cara. Então, é lógico que a gente tem esses momentos de estresse que, cara, parece que o Brasil vai quebrar, parece que a inflação está fora de controle, parece que os Estados Unidos estão super precificados. Não, cara, se você tiver um pouquinho de cada coisa, você vai levando a tua carteira de forma bem mais tranquila do que ficar tentando acertar o macro. Dólar, Selic, inflação, bolsa,
o que aconteceu até agora, algumas projeções. A gente trouxe aqui um pouquinho da carta do Fundo Verde, do André, as curiosidades, o grande investidor Howard Marks, e aí o Stefan. A gente falou um pouquinho de ciclos econômicos, né? O Romero trouxe aqui para a gente também esse tópico interessante dos ciclos. Eu vou abrir um pouquinho para a rodada de pergunta aqui, para perguntas, e aí a gente está numa sala de reunião, né? Então, eu estou vendo aqui que tem a Bruna, o Carlos, Cristiano, o Fábio, Fabrício, o Felipe, Isran, Mauro, Rômulo, Thiago. Galera, fiquem à vontade para perguntar. Acho que a gente fez um panorama geral aí, dentro desse painel, com o objetivo de trazer para vocês algumas perspectivas, né? Um panorama do que tá acontecendo e alguns cases aí interessantes para também não ficar só na parte de prazo, dado, estratégia, etc., típica do mercado, né? Se vocês quiserem, pessoal, podem fazer pergunta no chat ou abrir também aí o áudio de vocês para fazerem as perguntas, tá bom? Pessoal, acho que é um caminho aí que a gente trouxe, né? Dessas perspectivas que a gente colocou. Eu acho que, para um comentário rápido de vocês, justamente vendo esses balanços corporativos que estão acontecendo ainda esse mês, acho que talvez vale... O que vocês têm achado? Ou algo curioso? Saiu alguma coisa fora do normal nesses balanços? Eu sei que as empresas estão reportando alguns dados importantes aí, uns balanços positivos, ou seja, são empresas que estão sendo sólidas, cada vez ficando mais sólidas, mesmo num Brasil um pouco capenga aí em algumas áreas. Aí eu jogo a pergunta aí para a mesa. Stefan, Romero, tem algum case aí em específico? Acho que hoje, assim, a gente teve... Vou destacar dois balanços aí. Um positivo, acho que foi o JBS, muito forte. A empresa o setor como um todo de proteína vem vindo muito bem. A empresa soltou realmente um resultado muito robusto, anunciou o programa de recompra de 10% aí das ações livres, além disso anunciou dividendo, então realmente foi muito bom. Do lado negativo, a gente teve o grande destaque foi Via Varejo, então papel, além do resultado da empresa que trouxe uma questão trabalhista que o mercado acho que não estava olhando com muita profundidade, você tem também dados de varejo que vieram muito ruim, então o papel abriu com queda de 15%. Então, é outra empresa que está passando por um momento um pouco mais ligado devido ao macro, e aí o resultado, e junto a essa questão trabalhista, derrubou o papel no dia. Então, um dia positivo para a Bolsa, resultado porrado de JBS, mas muito, muito ruim da parte da Via Varejo. Não sei se o André olhou outra empresa aí no dia de hoje que chamou a atenção. Stefan. Eu vi Equatorial também, que foi muito bom. Equatorial, já ia mencionar ela. Resultado forte, resultado consistente, empresa que tem um dever de casa muito bem feito, né? E ainda mais se tratando de energia, distribuição, setor que tem se mantido bem resiliente, apesar de ter apanhado um pouco mais esse ano. E aí, até agregando o que o Romero falou, né? Via Varejo, que já é um case de turnaround, né? Os caras já passaram por um momento muito complicado no passado recente e agora também demonstrando novamente aí um presente complicado também, né? Então, tá um pouco complicada a situação da Via Varejo. O Romulo, ele tem uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu convidar ele aqui, peraí. Fala, galera, boa noite. Primeiro, parabenizar aí o evento, acho que o nível tá alto, né? E aí eu queria até antecipar, acho que uma discussão que a gente vai ouvir falar muito daqui nos próximos 2, 3 meses, já foi comentado, mas eu queria a opinião de vocês de como, pelo que vocês observam, como que a Bolsa se comporta em momentos eleitorais. A gente está vendo essa eleição sendo discutida muito antes do que o normal, né? Pelo menos que eu me lembre, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Eu sei que não existe fórmula mágica, né? Quem dera se existisse, mas a opinião de vocês, como se comportar no momento eleitoral, principalmente que está sendo muito antecipado.
Lembrando que, assim, eu não me recordo de uma antecipação tão grande como essa. Eu vou deixar a bola quicando e aí eu vou só esperar vocês fazerem o gol aí. Abraço, galera. A Genial soltou uma pesquisa recente, né? Muito esclarecedora, assim, esclarecedora eu diria, mas assim, ela trouxe uma forma de analisar a tendência por exemplo, com o Moro crescendo agora nas pesquisas, e teve recentemente o discurso, não sei se foi hoje, se foi ontem, teve o discurso do Moro ali, que foi um discurso bem político, né? E parece que está acontecendo uma formação de uma base de equipe econômica também bem interessante. Quando eu digo interessante, sem julgamento de valor. É interessante porque trazem alguns nomes, alguns economistas que são olhados, ele tem uma formação, uma carreira ao concurso, né? Fora do padrão. André, você que gosta do assunto, o que você tem observado? Eu gosto. Eu vou voltar lá em 1994, pegar a minha idade mais uma vez. 6 meses antes da eleição, Lula tinha 40% de intenções de votos e o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Mas tinha um plano real. Tinha um plano real, mas não tem nada decidido. Não tem nada decidido. A gente tem que ver o que vai acontecer. O discurso do Moro, eu acho que até essa melhora que a gente viu no mercado aí de ontem para hoje tem um pouquinho de impacto no discurso que ele fez. Foi um discurso bem positivo. Agora, ele precisa se viabilizar, né? Ele precisa aglutinar forças, porque se a gente vier com o centro fragmentado, em 6 candidaturas, vai ser difícil tirar ou Lula ou o Bolsonaro do segundo turno, porque eles já têm, né, eles já partem com um percentual de votos razoável por causa do recall. E aí a gente tem que ver como é que a coisa caminha. Uma coisa é certa, a gente vai ter bastante volatilidade, como a gente teve em 2014, principalmente. 2014 era uma eleição, assim, Dilma está na frente, aí o dólar subia 1-2% no dia. Aí saíam outros institutos de pesquisa. Marina subiu, aí o dólar caía 1-2%. Aécio subiu. E a gente viu a eleição ser decidida lá nos 49 do segundo tempo, com a Dilma vencendo o Aécio por uma margem muito pequena de votos. Agora, uma coisa é certa. Se vocês olharem todos esses anos, logo após a eleição, a Bolsa sobe. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Se o Biden ganhar, vai ser péssimo, o mercado bolsa americano vai cair. A gente teve um período ruim exatamente até a eleição. A eleição se definiu, os mercados todos ficaram positivos e andaram muito bem no final do ano passado, tanto aqui quanto lá. Então, eu acho que a eleição já está no preço, e ela não deve fazer preço nos próximos meses. Acho que ela não vai ser o principal drive. Acho que o principal drive vai ser a inflação. Talvez aí até abril, maio, por aí. A partir de abril, maio, aí eu acho que a eleição já começa a tomar realmente cenário, e aí a gente já começa a ter cenários também um pouquinho mais desenhados, quem são os candidatos, quais são as composições, tempos de televisão, como está sendo feita a campanha de cada um, para a gente ver as coisas caminharem. Para o brasileiro, né, André? Para o brasileiro médio, assim, ele vai lá aos 40, ele decide lá nos 47, né? Costuma decidir muito lá em cima da eleição, né? Agora, eu acho que seja quem for o presidente, e aí eu acho que vai se repetir esse negócio de passou a eleição, a Bolsa sobe, porque mesmo que seja o Lula, eu não vejo um primeiro mandato com aumento de gasto público. É um risco muito grande. O que aconteceu com a Dilma em 2015, 2016, ali no primeiro ano dela, é muito arriscado alguém entrar chutando a porta e ver o desemprego subir ainda mais, ver o dólar subir ainda mais, a inflação subir mais, ou seja, você tem uma piora do ambiente muito grande, quando, na verdade, se você fizer pequenos movimentos de compromisso com as contas públicas e de ajuste fiscal, a gente já vai ver um alívio grande no dólar, que aí gera um ciclo positivo de alívio nos juros, que joga a bolsa para cima, que faz o PIB crescer.
Então, seria muito irracional qualquer um que ganhasse, mesmo que seja de esquerda, chegar chutando a porta e quebrando as âncoras fiscais que a gente tem aí, que ainda sustentam a nossa trajetória de dívida PIB. Uma coisa interessante também foi da pesquisa do Genial, aí tem daí a XP e PESP também, mas foi a pergunta que se fez ao corpo ali de entrevistados foi se conhecia o presidente, se conhecia fulano de tal, se conhecia X, Y, Z. E é impressionante que daí, de fato, Bolsonaro e Lula ficam muito mais à frente, e os outros, a terceira via, digamos, eles ainda têm que se consolidar a imagem deles. A imagem tem que pegar, porque muitos desconhecem a figura do Moro, apesar dele ter sido ministro, né, recentemente, ter feito um longo tempo uma batalha grande judicial, né, com a Lava Jato, por exemplo. Muitos ainda desconhecem, Ciro Gomes também o pessoal desconhece bastante, e chamou atenção por conta desse desconhecimento, né, de algumas personalidades ali. Romero, Stefan, quer fazer um Não, só comentário? trazendo a curiosidade, assim, nas últimas 5 eleições, o dólar terminou em 4 delas acima de onde começou. Nas últimas 5 eleições, 3 delas a bolsa terminou acima de onde começou. E isso não quer dizer absolutamente nada para o ano que vem. Então, apesar de ser história, né, dá uma base para a gente olhar em retrospecto. E o que o André falou é muito verdade, tanto no Brasil quanto fora. Via de regra, o mercado, ele de alguma forma panica ali quando algum candidato de perfil mais anti-mercado, eu vou dizer assim, ganha, mas em um segundo momento, normalmente, esse candidato ele vem com um discurso um pouco mais apaziguador, um pouco mais focado para o centro, e o mercado abre os olhos e vê que não vai ser aquilo tudo de ruim que ele projetou, né? Aí, novamente, a gente volta no Howard Marks, né? A gente sempre exagera em ciclos negativos e sempre exagera em ciclos positivos. E o mercado normalmente exagera nesses momentos de eleição, quando algum candidato que ele acha que não vai muito bem ganha. Foi assim no primeiro mandato de Lula, né? O mercado ele teve um viés extremamente negativo no primeiro momento. Então, como a gente não tem bola de cristal, não faz ideia do que vai acontecer no que vem, o que fica de recado é o que o Stefan falou desde o começo, que é diversificar, né? Ter o seu grau de alocação lá fora, ter um pouquinho aqui dentro, aprender a aproveitar as oportunidades. Claramente, esse cenário de incerteza vai continuar até muito próximo da eleição, e aí o trabalho do investidor não é tentar o que vai acontecer, tentar acertar o que vai acontecer amanhã, né? Acho que aí esse é um trabalho que você não fica muito tempo conseguindo fazer, você cansa, você desiste, e não faz bem à saúde também, não. Então, parcimônia e tranquilidade, acho que é um cenário bastante desafiador. Como eu falei, dólar em ano de eleição normalmente sobe, né? Mas dólar já foi muito, será que tem espaço para continuar ainda? Até quando, né? Depende de quem ganhar. Bolsa, via de regra, sobe também em ano de eleição. Dessas 3 vezes que subiu, e as 2 vezes caíram, uma delas ficou muito próximo do 0-0, na verdade, né? Não foi nenhuma queda. E a queda que teve foi a do governo, a da eleição do Lula, que na sequência já foi um ano excepcional no ano seguinte. Então, não ficar tentando acertar muito o que vai acontecer. O que a gente pode esperar e aí ter certeza é que vai ter volatilidade na bolsa, no câmbio, no juro. E aí o investidor tem que se perguntar: minha carteira está preparada e sabendo que terá volatilidade, eu estou confortável para o meu grau de exposição em bolsa? Eu estou confortável para o meu grau de exposição em renda fixa? Se a bolsa caiu 30% no ano que vem, eu vou ficar confortável? Se o governo que vier for pró-mercado e o dólar cair 20% e eu estou exposto lá fora, eu estou confortável com essa exposição? Então, essas provocações de cenário que o investidor tem que fazer, e aí olhar para a carteira dele e tentar entender em quais cenários ele está ali exposto com risco muito grande, né? Então, não tentar adivinhar muito bem o que vai acontecer, mas tentar, de alguma forma, projetar cenários possíveis e desenhar a carteira de acordo com esse cenário.
Só lembrando, você citou aí a eleição de 2002, a Bolsa estava na casa dos 8 mil pontos, ali em outubro, quando a eleição se definiu, e em 2008, quando aconteceu o subprime, a Bolsa estava aos 72 mil pontos. O dólar estava a R$4 alguma coisa, não lembro quanto, e chegou a bater 2,20, 2,10 no meio desse ciclo de alta. Então, não podemos descartar que isso volte a acontecer. Não podemos descartar que isso volte a acontecer. Não é impossível a gente ver a nossa bolsa multiplicar por 9 de novo. Não foi em um ano, foi em longo prazo. Pô, eu achei que ia ser o otimista aqui da roda. Pô. Eu ia falar que, pô, se ninguém acerta a macro, cara, como é que vai acertar Brasil, bicho? Isso aqui que é a doideira que a gente é. Pô, não tem a menor chance de a gente tentar acertar. O que a gente pode tentar fazer e deve fazer é o que o Romero falou, cara, é estar preparado para os possíveis cenários. Estou confortável com essa possível queda, a partir daí você vai conseguir balancear muito bem. Eu sempre brinco assim com o pessoal conversando sobre investimento. Cara, e se tiver um Covid de novo ano que vem? E se tiver, aí voltando lá no Taleb, né, no Cisne Negro, cara, você está preparado para 50% do teu patrimônio, se você tiver aí 50% 100% em bolsa, e o cara perde 50% de um dia para o outro, ou numa série de dias ali. Cara, você está preparado para isso? Se você tiver, pô, parabéns, cara, porque aí você está preparado, então, está com uma macroalocação adequada para o teu patrimônio, né, cara? Eu acho que é bem o que você falou, né, Romero? De você estar sempre extrapolando possíveis cenários e você estando confortável ou não tem certo e errado. Boa. Bom, pessoal, a gente então finaliza o nosso bate-papo, muito agradável, muito bom, a roda de conversa mesmo, painel, né, da economia brasileira e os seus reflexos ali, os impactos na Bolsa, a gente trouxe bastante pontos. Obrigado pela presença, Romero Oliveira, o head da mesa de renda variável da Valor, André Mota, assessor de investimentos, Stefan Furtado, especialista em investimentos. Galera, não deixem de frequentar também a vainvestir.com.br, está com bastante informação. Aliás, a gente falou muito de balanço corporativo lá, a gente está soltando o tempo todo os balanços corporativos das empresas. E a gente soltou também ontem a nossa carta aos investidores. Vale a pena ali, porque ontem também tivemos um panorama geral ali da Bolsa, com alguns membros também da equipe da Valor Investimentos. Ok? Muito boa noite ao trio aí, a todos que nos assistiram até agora. Até a próxima, pessoal. Forte abraço. Valeu, abraço a todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.